Meus queridos irmãos e irmãs, 9º dia da novena em louvor a Santa Teresinha do Menino Jesus. 2025 marca os 100 anos da canonização de Santa Teresinha em 1925. Falar em canonização é quando a Igreja reconhece que ela é uma santa, que teve uma vida de santidade. E para isso exige a comprovação de pelo menos 2 milagres que atestem a sua santidade, ou seja, a sua proximidade com Deus. Sabemos que é Deus quem concede as graças. Os santos são nossos intercessores junto a Deus. Só que para ser canonizada, ela teve que primeiro ser beatificada. Então, Santa Teresinha morre no dia 30 de setembro de 1897, mas já na publicação da primeira edição da História de uma Alma, aos 30 de setembro de 1898, ou seja, um ano após a sua morte, começa-se a rodar em toda a região a notícia de que Irmã Teresa do Carmelo de Lisieux estava alcançando graças. Então começou-se a formular orações, novenas, petições por intercessão da Irmã Teresa do Carmelo de Lisieux, e realmente ela começa a ter muitas graças relatadas e tal. Em setembro de 1900, tem-se conhecimento de um bebê de 4 meses que estava praticamente no final da sua vida, e os pais fazem a novena, pedem a intercessão da Irmã Teresa, e o bebê é milagrosamente curado. São vários os testemunhos, os exvotos que chegam a Lisieux contando, dos milagres por intercessão de Santa Teresa. E aí começa-se então essa fama da santidade, e todo o processo de vários santos acontece da mesma forma. Começam-se a relatar milagres por intercessão daquele santo, daquela santa, e começa a chegar muita carta, na época, muitos telegramas, no Carmelo de Lisieux, e as irmãs começam então a organizar as cartas, os exvotos e tudo que vão chegando, e vão assim percebendo que a fama de santidade de Teresa não é somente uma fama, mas é uma realidade. Quando faz a transladação dos restos mortais do cemitério de Lisieux até dentro do Carmelo, onde ela está sepultada até hoje, e tem inclusive vídeos de Super 8, aqueles filminhos preto e branco ali, rapidinho, nas mídias, que mostram esse dia glorioso da transladação dos restos mortais da Irmã Teresa para o Carmelo, e ali começa-se então muita gente a correr, porque essa fama de santidade já está bastante difundida, e muitas pessoas que foram a esse momento também alcançaram muitas graças. Para a beatificação de Santa Teresa, foram usados 2 milagres, e depois, mais tarde, para a canonização, mais 2 milagres. Só para nós termos uma noção de como que Teresa era conhecida, já muito querida, e sua fama de santidade espalhada por uma região muito grande, o processo de beatificação e de canonização tinham tantos relatos milagrosos que a congregação dos santos no Vaticano teve que escolher quais seriam usados. E a diferença de ano entre a beatificação, 1923, e a canonização, 1925, apenas 2 anos, já demonstram realmente que não paravam de chegar milagres que atestavam a cura de Santa Teresa. O que mais impressiona para nós meditarmos hoje é que muitas das curas estavam relacionadas inclusive com a própria doença que levou Teresa à morte, a tuberculose. E desses 4 milagres, pelo menos 3 estavam envoltos com a doença da tuberculose, que na época tinha tratamento e tudo, mas não tinha muita eficácia. Ao celebrarmos o centenário da canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus, vamos nos lembrar que ela prometeu
fazer o seu céu sobre a terra. Ou seja, trazer essa presença desse Deus que ela aprendeu desde cedo a amar e obedecer, como já meditamos ao longo da novena desse ano, que ela pôde ter assim, essa fama da santidade tão rápida. Hoje em dia, ainda existem muitos milagres que são relatados por intercessão de Santa Teresinha. Nós tivemos já a graça de estar lá, de ver, e mesmo aqui na paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, em Ribeirão, temos também muitas missas em ação de graças por graça alcançada. Pensar que hoje talvez nem seja tantas as curas ou as tuberculoses, ou então não sei que tipo de milagres que Teresa poderia fazer ou pode fazer, mas seria muito interessante que nós pedíssemos principalmente pela conversão dos corações que ainda não descobriram o amor de Jesus. Talvez não seja uma cura de uma doença grave ou de uma doença terminal, mas podemos pedir, podemos fazer a novena, devemos rezar, mas pensar principalmente que ainda temos que rezar por muitos corações que estão distantes de Jesus, que precisariam se converter, se aproximar e amar, e assim fazer o mundo um céu, como ela mesma prometeu que faria já na terra. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.